CI Talks de hoje. Dessa vez a gente está fazendo de forma remota. E o projeto que eu queria apresentar para vocês é como criar um projeto utilizando o React, que é uma tecnologia que a gente usa bastante, e o Node.js. E como a mistura dessas duas ferramentas pode ajudar a combater o Covid-19, o coronavírus, essa pandemia aí que está atrapalhando todo mundo. Então eu tenho algumas redes sociais aqui, que é o meu YouTube. Se der tudo certo, vou postar esse vídeo lá. Tem o meu site também, que eu posto algumas coisas, tipo um blog. E vamos lá. Aqui tem alguns tópicos que foram separados e a gente vai passar em um por um. O primeiro, qual que era o problema que a gente estava enfrentando? É que com essa quarentena, vários pequenos comerciantes foram afetados. E o pessoal que estava em casa, em quarentena, não sabia se eles foram afetados, como eles estavam funcionando, ou se até estavam funcionando. Então, os pequenos comerciantes, como a gente pode ver nessa notícia aqui, foram os que mais foram afetados com essa crise aí do Covid-19. E eu sei bem como isso afeta a gente, porque meus pais que estão lá de Recife, eles vivem de comércio. Então, eu estava meio que vivenciando assim no dia a dia como estava sendo essa situação aí de crise. Então, como que a gente pode tentar consertar ou ajudar essa questão aí que os comerciantes estavam sofrendo? O que veio na cabeça foi uma ideia do Caio, que era criar uma ferramenta focando em pequenos comerciantes. E aí essa ferramenta deveria mostrar os que estavam funcionando e como eles estavam funcionando. E como eu botei aqui, essa foi a ideia do Caio a princípio, ele criou o Blue Help. E o Blue Help estava sendo só utilizado em Blumenau. Aí eu pensei, poxa, a gente pode tentar fazer isso aí para o Brasil inteiro. E às vezes até botar uma tradução e mandar para o mundo inteiro. Então foi aí que eu tive a ideia de criar o Lift Maps, que a gente vai conhecer já já como é que funciona melhor. E quais as ferramentas que eu decidi utilizar para fazer essa aplicação? Primeiro foi o React, obviamente, que não só por ser uma ferramenta nova, mas por ter em várias estatísticas uma performance maior, tanto do carregamento do aplicativo em si, quanto no desenvolvimento. A gente consegue desenvolver um aplicativo de forma mais rápida, utilizando alguns pacotes do NPM, ou até utilizando a API pronta do próprio React. Então, esse foi o que eu utilizei no front-end. No back-end, eu utilizei o Node só para fazer um crudezinho mesmo de quais dados que seriam colocados lá no mapa, os comerciantes no caso, e também para fazer o gerenciamento de qual que era aprovado e qual não era, porque se eu fosse deixar livre para qualquer pessoa colocar, a galera ia dar uma trollada, né? Então eu precisei fazer uma área de administração com Node, que aí eu ia aprovar o que entrava e o que não entrava. E como um banco de dados, né, já que eu tive que usar o Node como back-end, eu precisava de um banco de dados. E para isso eu achei melhor utilizar o MongoDB, que é um banco de dados não relacional. E eu acho ele muito bom porque é bem fácil de utilizar, muito rápido, você não precisa fazer muito setup para ele. E esse aí foi a minha escolha de front e back-end. E o principal, que é o mapa, eu utilizei o Mapbox. Mapbox é um projeto que é criado e mantido pela Uber, então aquele mapinha que a gente viu no aplicativo deles é esse Mapbox, então é algo muito bacana. E eu até esqueci de avisar, falando do Mapbox agora, quem quiser acompanhar no live code que eu vou fazer, mais ou menos para o final da apresentação, entrem no site do mapbox.com, criem uma conta e peguem a chave da API. Eu esqueci de falar isso lá hoje de manhã. Mas voltando aqui, para fazer o UI, ou seja, para ter os componentes, eu usei o Material UI, e o motivo foi só para conseguir ter o desenvolvimento mais rápido, para eu não precisar perder tempo em desenvolver os componentes, estilização, então foi tudo pronto do Material UI. E para fazer o deploy, no front-end eu usei o Netlify, que aí a gente consegue ter um deploy usando o CDN deles, que daí o site fica muito mais rápido. E na Umbler eu hospedei o Node.js e o MongoDB. Então, com essas ferramentas, eu consegui criar uma aplicação bem escalável e que pode ser usada no Brasil inteiro por qualquer pessoa. Então, vamos para o próximo tópico. Uma pergunta que pode aparecer é: por que utilizar o Firebase, que no caso foi o meu sistema de autenticação e de cadastro de usuários, em vez de criar um com Node.js, que era uma opção que poderia ser feita? E o motivo é simples. Foi basicamente para tentar ganhar tempo. Eu sabia que vários comerciantes estavam sendo afetados, então eu tentei o meu melhor para tentar entregar esse aplicativo da forma mais rápida possível. Então,
com esse conjunto de ferramentas que eu pude agrupar, eu consegui fazer esse aplicativo completo em torno de 2 a 3 semanas. Então, essa foi a justificativa para usar o Firebase do Google como criação e login de usuários. Então, agora vamos conhecer melhor como é que funciona o Lift Maps. Eu vou abrir aqui no meu navegador para vocês darem uma olhada. Logo quando a gente já entra no liftmaps.com, a primeira coisa que ele vai pedir é já a tua localização. E aqui não é obrigatório, se você quiser você autoriza, senão você bloqueia. Ainda vai ter outras oportunidades de você ativar a sua localização. Então já aparece um pop-upzinho, esse pop-up só aparece na primeira vez que você entra no site. E aí é basicamente umas instruções, como mexer no aplicativo, fazer o login e etc. Aqui eu vou permitir que ele saiba a minha localização. E ele vai, como eu estou usando o VPN da Philips, ele vai pegar que a gente está em São Paulo aqui. Mas se eu desativasse, obviamente já está em Blumenau. A gente também tem um botãozinho aqui de precisão, que daí ele mostra onde a gente está, caso a pessoa não aceite por padrão pelo navegador. Então esse é o aplicativo, como eu falei para vocês. E aí, entrando aqui no mapa do Lift Maps, a gente já vai ter alguns marcadores. E esses marcadores são os locais que o pessoal já adicionou. Então a gente tem uma relojoaria aqui, e aqui de Blumenau, tem um WhatsApp aqui. Então um negócio bacana é que se ele marca aquela caixinha, como eu falei, se a gente clicar aqui, ele já vai abrir direto aqui no WhatsApp Web ou no próprio WhatsApp da pessoa. Então isso é bem legal. Tem outro local aqui. A gente já tem vários lugares espalhados pelo Brasil inteiro, como a gente pode perceber aqui. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem vários em Recife aqui, Fortaleza. Então essa aqui é a parte que mostra os locais que foram adicionados no mapa. A gente tem os filtros aqui, então se a gente clicar, por exemplo, em outros, vai aparecer os que foram marcados como outros, mantimentos, pets, serviços, refeições e o todos. Então se resume a isso o aplicativo, mas a gente também tem outras partes dele. Você vai ter aqui em cima um logar e cadastrar, como eu já tenho o logar é bem simples, só e-mail, senha, e aqui é aquele recap do Google para prevenir os robôs. E como eu já tenho, eu vou fazer o login com o meu e-mail e a minha senha aqui. Fazer uma verificação básica. E fazer o login. Feito o login, ele já dá os comprimentos aqui. E deixa eu atualizar para ver se ele está mostrando os locais. Mas depois de ter feito o login, é só dar 2 cliques em qualquer local do mapa, que ele já vai aparecer o marcador aqui. E com esse marcador a gente pode colocar o nome do local, a categoria, aqui são as opções de atendimento, quando que ele está aberto, uma descrição bem básica informando algumas informações extras do local, site caso ele tenha, e aqui é o WhatsApp ou o telefone. Eu coloquei esse checkboxzinho aqui para caso se a pessoa tem WhatsApp, se ela marcar aqui, quando o pop-upzinho aparecer, ele já abre direto com o WhatsApp Web, então facilita um pouquinho. A gente tem também os filtros aqui que funcionam, só que não dá para mostrar porque o VPN está empatando. Mas sobre o Lift Maps em si, se resume a isso. Vamos voltar agora para o nosso PowerPoint. E agora uma simples olhada no código do Lift Maps em si. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá. Então, esse aqui é o código, esse é o map.js, que faz parte aqui do layout. Esse layout é chamado no meu app.js do React, e dentro desse app eu deixo minhas rotas, que no caso só tem 2, que é a rota principal e a rota da área de administração. Então esse aqui é o arquivo principal, que está chamando todos os outros componentes, como o welcome, o top bar, um filter, e aqui eu já estou setando uma latitude e uma longitude padrão para o endereço da pessoa, onde que ela está localizada. Então, se ela não aceitar aquela coisinha lá do navegador que pede a localização, ele vai pegar esse aqui como padrão, que é o de Blumenau. E aí, esse aqui é o código que faz parte, que é executado toda vez que o programa é carregado. Isso aqui está basicamente usando a API de geolocalização do navegador e setando a localização do usuário, caso ele aceite mostrar a sua localização. Então, é bem básico aqui, não dá para mostrar muito, porque são vários outros componentes e aí ia ter bastante coisa.
Uma coisa bacana é esse geocoder, que é um componente do React Map.gl. Acho que eu esqueci de mostrar para vocês, mas tem o localizador de endereço aqui, que é esse geocoder que eu acabei de mostrar. Então, se a gente colocar Rua Paraná, Olinda, ele vai direto para o lugar que você coloca. Então, bem legal isso aí. Mas voltando para o nosso slide agora, que a gente já viu como é que funcionava mais ou menos, o que a gente pode fazer? Hoje cedo eu falei que vocês poderiam criar um aplicativo comigo, que seria um aplicativo React bem simples, mais pelo front-end mesmo, e para a gente tentar criar o nosso próprio mapa com a marcaçãozinha lá. Eu acho bem bacana isso aí. E para fazer isso aí, a gente vai usar o React Map.gl, que está utilizando o Mapbox da Uber. Foi por isso que eu pedi para vocês instalarem a extensão com o Create React App e também criarem uma conta no mapbox.com para vocês conseguirem a sua chave. Então tá bom, vamos começar esse live code aqui com vocês. Eu já vou entrar aqui no meu aplicativo, no React. Isso aqui é um aplicativo padrão. Toda vez que você cria um aplicativo React, ele já vai vir com esse código aqui. Então, tem que dar uma olhada se você está com o Map.gl aqui. Se você tiver, já está pronto para ir. Então, vamos começar. Primeiro, vamos deletar tudo isso aqui que está no nosso Function App. E vamos começar o trabalho. O que a gente vai precisar primeiro? A gente vai precisar importar a livraria do React Map.gl. E o nome dela é import React Map.gl from React Map.gl. A gente também vai precisar de duas coisas. Uma delas é o marker, que é o marcadorzinho que vai mostrar alguma informação em algum determinado local do mapa, que no meu caso é aqueles negocinho como se fosse do Google Mapa. Então a gente vai ter que colocar aqui o marker. E também do React a gente vai precisar utilizar os hooks. Hooks são algumas funcionalidades novas do React. E o hook que a gente vai estar utilizando é o useState. Isso aí vai ser para fazer o controle da nossa localização, em como ela está aparecendo. Então, após isso, já está feito basicamente a parte mais importante, que é a importação dos componentes. A gente vai criar agora o nosso viewport. E o viewport vai ser basicamente um local que vai estar agregando as informações tanto de localização do nosso mapa, quanto de zoom, a quantidade de zoom que ele vai estar dando lá no mapa, e entre outras coisas que a gente pode colocar. Então vamos criar esse viewport como utilizando o useState. Então vai ser o viewport e o set viewport. E aqui no useState ele vai ser um objeto, e esse objeto já vai vir com algumas informações. Algumas delas são a latitude, eu já deixei anotado aqui a latitude, eu vou estar utilizando aqui. E a longitude. A ideia de utilizar latitude e longitude é que o Mapbox ele pega esses números e ele converte em algum cálculo lá que ele faz no geocoder e ele converte em endereço. Então, por isso que no front-end a gente está trabalhando com endereços, mas dentro do código em si a gente está só trabalhando com os números, que é a latitude e a longitude. Então, além disso, a gente vai precisar colocar o nível de zoom. Eu acho um nível bacana 12. Então, feito isso, o hook aqui do useState está criado, a gente não precisa fazer mais nada. E agora vamos utilizar a biblioteca em si, que é o React Map.gl. Então, aqui no nosso return, a gente vai chamar esse componente. E vamos deixar aberto aqui, que a gente vai ter filhos nele. Nos parâmetros, a gente vai passar algumas coisas que são bem importantes. Primeiro, é fazer a utilização do spread operator. O spread operator ele vai estar pegando uma cópia desse useState com todos esses dados aqui. E por que ele está pegando uma cópia? Porque esse estado não pode ser alterado na hora. Essa é a ideia de utilizar o spread. Então ele está pegando esse viewport, fazendo uma cópia com esses três pontinhos, que é o spread operator, e adicionando como propriedade no React Map.gl. Então, além disso, a gente vai ter que setar o width aqui como 100 VW. VW é porque ele vai estar pegando 100% da largura da tela do usuário. E, além disso, a gente vai ter que colocar também a altura, que também vai ser 100 VH. Então, quando é VH, a gente está pegando a altura a largura, no caso, de toda a tela do usuário, para ficar de uma forma bem responsiva. Além disso, a gente vai ter que também chamar um callback chamado onViewportChange.
Esse callback serve basicamente para que ele vai ser chamado quando mudar alguma coisa do endereço. Então, um exemplo bacana é lá naquela barrinha de endereço do ifmaps. Então, toda vez que aquela barrinha muda, toda vez que algum endereço é colocado, ele vai chamar esse onViewPortChange, e isso aí vai dar um trigger no React Map.gl para ele mudar a localização e o mapa que está sendo mostrado atualmente. Aqui a gente só passa o nosso hook mesmo, o setViewPort, e como último argumento a gente vai precisar passar a nossa API Key, que é a que vocês conseguem lá no mapbox.com. E para passar a gente vai chamar aqui Mapbox API Access Token. Para facilitar, eu estou utilizando o .env. .env é uma forma de armazenar algumas variáveis que são importantes no seu front-end e de uma forma meio que encriptada. Não é 100% encriptada porque qualquer pessoa que tenha um conhecimento mais avançado vai conseguir ver a nossa chave no nosso front-end. Mas não custa nada tentar dificultar a vida do pessoal caso eles queiram fazer isso. Mas de qualquer jeito, mesmo que eles tenham a nossa chave, eles não vão conseguir utilizar o nosso aplicativo, porque é só a gente setar um domínio lá no Mapbox, e só esse domínio vai poder utilizar essa API. No meu caso, como eu estou utilizando o .env, é só eu chamar process.env, e aqui eu passo o nome da minha environment, que no caso é React, _app_mapbox, _token. Tá, feito isso a gente já vai ter o nosso mapa funcionando, mas a gente ainda quer colocar um marker. E para colocar um marker é bem tranquilo também, é só chamar o marker que a gente já importou lá em cima, e dentro dele a gente vai passar algum filho. E o que é que a gente quer passar? A gente quer passar, sei lá, só um texto mesmo. Então, no texto a gente vai colocar aqui, CI Talks. E a gente também vai precisar passar algumas variáveis dentro desse marker. E uma delas vai ser a latitude, que vai estar setando em qual local do mapa esse marker vai estar aparecendo. Então, eu vou simplesmente copiar aqui do nosso número padrão que a gente utilizou. E a longitude. Eu também vou copiar aqui de cima. Além disso, a gente vai ter que passar mais duas propriedades extras, que é o offset left. Ele serve basicamente para você ir alinhando a forma que esse marcador vai estar aparecendo. Eu estou deixando 20 aqui, que é o padrão, mas a gente pode brincar mais com isso se a gente estivesse utilizando um ícone, por exemplo. E o offset top left. E offset top, no caso. Left a gente já botou. Então aqui eu vou colocar também menos 10. Feito isso, a gente vai dar um npm start, no caso eu já dei aqui para ganhar um pouco de tempo, e a gente vai poder ver o nosso mapa em tempo real, que ele vai estar aqui no React App. E vocês podem perceber, aqui está o nosso marcador, o CI Talks que a gente colocou. Se a gente der um pouquinho de zoom aqui, ó, a gente vai estar aqui, na rua 2 de setembro, na Philips. Então, se resume a isso aqui, o projetinho. A gente não tem muito tempo para fazer algo mais complexo, com um back-end, com, sei lá, dando 2 cliques e adicionando alguma coisa que nem eu fiz no Lift Maps, mas é bem bacana. Se vocês precisarem de alguma informação, a documentação do React Map.gl é muito rica de informações, então vocês podem acessar esse site aqui, que eu vou estar deixando aí nos comentários ou no slide depois que acabar. Então é algo bem útil, e além disso vocês podem dar uma olhada aqui no mapbox.com, que aqui vai estar mostrando quantas requests a gente tem por mês, de forma grátis, que no caso são 50 mil requests. É bastante coisa, então acho que para início está bem tranquilo. E pessoal, a apresentação se resume a basicamente isso. Não tem mais muita coisa para mostrar, porque eu acho que consumiria mais tempo se eu fosse tentar fazer algo mais avançado. Então vamos partir para as perguntas agora.